Questão 4. Classifique em verdadeiro ou falso, admitindo que A, B e C são conjuntos quaisquer. Bom, então se são conjuntos quaisquer, né, eu posso ter qualquer cenário aqui do diagrama de Venn. Tá certo? Por exemplo, posso ter esse cenário aqui, que os conjuntos são disjuntos. Eu posso ter um outro cenário onde os conjuntos têm algo em comum, elementos em comum. Né? Eu posso ter um cenário onde os dois conjuntos são iguais. Seria apenas um círculo para os dois. A ou B. E posso ter cenário de subconjuntos. Digamos que esse é o B, esse é o A. Um outro cenário. Esse é o A, esse é o B. E né, ele quer verdadeiro ou falso, então ele está verificando, né, se essas sentenças são verdades universais, ou seja, se eles passam em todos os cenários. Se passarem em todos os cenários, né, então é verdadeiro. E se não passar em algum cenário, é falso. Tá certo? Então, novamente, aqui são conjuntos disjuntos. Então, por exemplo, 1, 2, 3, conjunto A e o conjunto B, 4, 5, 6. Aqui, conjunto A, 1, 2, 3, 4 e conjunto B, 3, 4, 5, 6. Né? 3, 4 é o elo de ligação. Aqui, conjuntos iguais. Então, A, 1, 2, 3, B, 1, 2, 3. Aqui, o B é subconjunto do A. Então, por exemplo, A, conjunto 1, 2, 3 e B, conjunto 1, 2. E aqui, o A é subconjunto do B, então B conjunto 1, 2, 3 e A conjunto 1, 2. Né? Então são possíveis cenários aí de relação entre conjuntos. O vazio está contido na união B. Vamos fazer então aqui a união B. Né? A união B. A união B a gente junta, né, os elementos dos dois conjuntos. Então aqui são todos os elementos do A, todos os elementos do B. Então aqui é A união B nesse cenário. A união B nesse cenário, juntar todos os elementos. A união B nesse cenário. Aqui, se eu faço a união B nesse cenário, tá todo A, né? Tá tudo. E aqui é a união B. Daria todo B. Bom, então todos os casos de A união B, né? E aqui ele está falando, o vazio está contido na união B. Então, bom, o A união B tem todos os elementos para formar um conjunto vazio. Como um conjunto vazio não precisa de nenhum elemento, né? O vazio sempre está contido. Então isso aqui é verdadeiro para todos os casos, né? O A união B, em todos os casos, tem todos os elementos necessários para construir o vazio, porque o vazio não precisa de nenhum elemento. Então isso aqui é verdadeiro. A união B contido no A. Ou seja, está falando que o A união B, né, ele é subconjunto do A. Ou seja, o A ele tem todos os elementos do A união B. Vamos ver aqui esse primeiro cenário. Quem é o conjunto A? É esse círculo aqui. Né? E os elementos do A são isso que eu pintei aqui em verde, ó, dentro do A, certo? Bom, o A união B é tudo que eu pintei. Né? Então a pergunta que eu faço que é, o A, ele tem todos os elementos do A união B? Não. Né? O A é só esse círculo aqui com os elementos dentro, com isso aqui que está pintado em verde. Né? E o A união B é tudo. Né? Então o A ele não tem os elementos do B.
né? Então é isso. O A união B ele não está contido no A. Então nesse cenário aqui já é uma falha, né? Então isso aqui eu já sei que é falso, porque para ser verdadeiro precisa ser verdadeiro em todos os casos. Então isso aqui é falso. Esse cenário aqui, o A união B está contido no A? Não, né? O A é esse círculo aqui, então ele só tem esses elementos, né? Ele não tem os elementos que só tem no B. Então o A união B não está contido no A. Nesse cenário aqui, o A união B está contido no A? Nesse cenário, sim. Né? Nesse cenário aqui, ó, o A e o B são iguais, né? Então aqui o A é esse conjunto aqui com esses elementos em verde e o A união B é exatamente a mesma coisa. Então nesse caso aqui, o A e o A união B são iguais, né? Então o A união B está contido no A, porque o A tem todos os elementos do A união B. Esse cenário aqui, né? O A união B está contido no A? Sim. O A, né, que é o círculo maior, ele tem todos os elementos do A união B. Então o A união B está contido no A. Então nesses dois cenários é verdadeiro. Nesse cenário aqui, o A, que é o círculo menor, né, ele tem todos os elementos do A união B? Não, né? Falta aqui esses elementos de fora aqui, ó, né? Como se fosse essa rosca aqui, né? Falta esses elementos de fora. Então o A união B ele não está contido no A. Então só para esses dois cenários é verdadeiro. O resto é falso, né? E bastava apenas um cenário dar falso para isso ser falso. Então aqui, falso. A contido no A união B. Então ele está falando que ó, o A união B tem todos os elementos do A. Vamos ver. Nesse cenário, o A união B tem todos os elementos do A? Sim. Né? Lembrando, o A aqui é esse círculo, né? Os elementos, essa parte aqui dentro do A que foi pintada. O A união B é tudo que foi pintado. O A união B tem essa região aqui do A. Próximo cenário. O A união B tem essa região aqui do A? Tem os elementos do A? Tem. Né? O A união B foi tudo que foi pintado, né? E ele pintou aqui toda a região do A. Então, o A está contido no A união B. Aqui, o A está contido no A união B? Sim, porque o A união B tem todos os elementos do A. O A união B tem todos os elementos do A? Tem também nesse cenário. O A união B tem todos os elementos do A? Também tem nesse cenário. Então, em todos os cenários, isso é verdadeiro. B está contido no A união B? É verdadeiro se o A união B tiver todos os elementos do B. O A união B tem todos os elementos do B. Nesse cenário aqui é verdadeiro. O A união B tem todos os elementos do B. Verdadeiro. O A união B tem todos os elementos do B. Lembrando que o A e o B são iguais aqui nesse cenário. O A união B pintou todos os elementos do B. Então também é verdadeiro. E o A união B aqui também pintou todos os elementos do B. Então, verdadeiro. A união B contido no A união B. Então ele está falando assim, ó. O A união B tem todos os elementos do A união B. Bom, realmente, o A união B, né, ele tem todos os elementos do A união B. Quando esses dois conjuntos são iguais, no caso aqui A união B é igual a A união B, né, o segundo conjunto sempre vai ter todos os elementos do primeiro. Né? Então, sempre será verdadeiro. Então, eu nem preciso fazer aqui uma análise de cada cenário, porque toda vez que eu tenho conjuntos iguais, né, e eu uso o símbolo de contido ou contém, isso é verdadeiro. Então, aqui é verdadeiro. Aqui repetiu, né? Verdadeiro. Vazio contido no A interseção B. Então, vamos ver aqui, ó. O que é A interseção B? Vou pintar agora aqui de azul. O que tem em comum aqui nesse primeiro cenário entre o A e o B? Nada. Não existe nenhuma região em comum. Então eu posso colocar aqui o símbolo de vazio. Agora aqui, o que tem em comum entre o A e o B? A interseção B. Essa região aqui, ó. Essa região é a região em comum, né? A interseção B. O que o A e o B têm em comum quando eles são iguais? Eles têm tudo em comum, todos os elementos, né? Então aqui, ó, o A união B e o A interseção B dão a mesma coisa. Dá tudo. Agora aqui, A interseção B. O que tem em comum entre o A e o B? O que
tem em comum entre o A e o B é essa região aqui, ó, é o B. Tá? E aqui, o que tem em comum, a região que tem em comum entre o A e o B é o A. Essa região aqui, ó. Bom, agora vamos analisar aquilo que ele falou. Vazio está contido na interseção B. Bom, a interseção B no primeiro cenário é vazio. O vazio está contido no vazio? Sim. Lembrando, toda vez que os dois conjuntos aqui são iguais, isso é verdadeiro. Primeiro cenário aqui, verdadeiro. Aqui temos elementos, né? Então é um conjunto com elementos. O vazio está contido nesse conjunto aqui? Nessa região aqui? Sim, porque esse conjunto ele tem todos os elementos necessários para formar o vazio, que não precisa de nada, né? Então, verdadeiro. Aqui, ó, que a interseção B também deu um conjunto com elementos, né? O vazio está contido aqui? Sim, porque esse conjunto aqui em azul, ele não precisa, quer dizer, ele tem todos os elementos para formar o vazio, né? Porque o vazio não precisa de nada. Esse conjunto aqui, ó, em azul, também, né? O vazio também está contido aqui e o vazio também está contido aqui, né? Qualquer conjunto, na verdade, o vazio está contido em qualquer conjunto, né? Então, toda vez que você vê vazio e contido, isso é verdadeiro. E agora aqui, A contido na interseção B. Então ele está falando que o A interseção B tem todos os elementos do conjunto A. Ó, o A interseção B aqui, nesse primeiro cenário, já é o vazio. O vazio tem todos os elementos do conjunto A? Não, né? Não tem. Então esse cenário já deu falso. Então eu já sei que isso aqui é falso. Mas a gente pode analisar as demais para ver se tem mais algum falso. Aqui, ó, a interseção B deu essa região aqui, ó. Essa região tem todos os elementos do A? Não. Falta esses carinhas aqui em verde do A, ó. Essa região aqui. Então aqui também é falso. Aqui, a interseção B tem todos os elementos do A? Sim. Esse cenário, sim. Né? Então aqui o A interseção B, né, ele dá igual ao conjunto A. Então nesse cenário, o A está contido no A interseção B. Agora aqui, o A interseção B deu o conjunto B. O A está contido no A interseção B? Não. Falta essa região aqui, né? A região aqui da rosca, aqui, ó, essa região aqui, né, periférica. Né? E aqui, o A interseção B tem todos os elementos do A? Nesse caso aqui, sim. Né? Porque o A interseção B dá o A, né? E o A está contido no A. Então, apenas em dois cenários isso aqui é verdadeiro, o resto é falso. Né? Bastava só um para ser falso. Então, essa última aqui, a última sentença é falso. E assim a gente termina a questão 4.